Olá, estudante, tudo bem contigo? Tá procurando embasamento sobre educação, minoria social, tecnologia, segurança, tudo num conceito só, tudo num personagem só? Então vem comigo conhecer a primeira mulher professora de matemática e de filosofia da história. Você não ouviu falar dela? Vem comigo, eu quero te apresentar a Hipátia. Mas pessoal, antes de tudo, antes da gente ir pro vídeo, eu quero pedir para você se inscreve no canal. De segunda a sexta-feira tem material caprichado para você. Dá um joinha pra gente entender se você tá curtindo desse vídeo. Foi feito com o maior capricho para que você saia desse vídeo com mais conteúdo ainda para detonar nessa redação. Bom, vamos ao que interessa? Sem mais enrolações, sem mais delongas, vem comigo conhecer a Hipátia de Alexandria. Para a gente se ambientalizar, pensa aqui que a gente está ali por volta de 315, 320 depois de Cristo, lá no Egito do Império Romano. Isso aí, o período que Roma, o Império Romano, administrava, geria, governava aquela parte do norte do Egito, tá? Alexandria, aqui mais especificamente. Lembra da tal famosa biblioteca de Alexandria que contém aí até hoje a maior biblioteca em número de volumes? Bom, vamos entender que aqui a gente está num período ainda em que os deuses têm bastante atenção, né? É um conceito muito aclamado em que as pessoas acreditam bastante. O conceito do cristianismo ainda não chegou muito nesse momento aqui no Egito, tá? E a nossa Hipátia, o pai dela é professor, esse daqui, ó. O pai dela é professor, ministra aí nas faculdades, filosofia, matemática, e ela foi a única mulher, a primeira mulher e única aí do Egito romano, do Império Romano no Egito, a ministrar, a estar dentro de um ambiente acadêmico, principalmente, pessoal, por causa do pai dela. Entenda aqui como que você pode utilizar a questão da família, tá? Como que a família influencia na construção do indivíduo. E vou dar uma pausa aqui, né? Platão já falava que a família ela é a primeira instituição que o indivíduo ele tem contato assim que ele vem ao mundo, e que todo o conhecimento que a família passa para esse indivíduo vai impactar no restante da vida dele. Bom, de lateralidade aqui, né? De brinde, de bônus, acabei te dando mais um segundo embasamento para sua redação, que é essa fala de Platão, tá bom? Voltando aqui para nossa caixinha da Hipátia, bom, então o pai dela trouxe ela para esse mundo acadêmico, tá? Ela, desde que ela teve contato, desde o início que ela teve contato com os estudos, ela se apaixonou. Ela foi a primeira mulher matemática, ela ensinava filosofia, matemática, ela foi uma das precursoras no estudo do movimento elíptico, é isso mesmo, o movimento elíptico através dos cones, inclusive nessa obra aqui, ó, mostra que ela, através de um cone, né, que era cortado em fatias, ela estudava e fazia os cálculos dela, principalmente com essa figura. Bom, pessoal, o que eu quero trazer de Hipátia aqui? No momento em que ela estava aí, né, no seu auge da vida acadêmica, havia a introdução do cristianismo no Egito romano, ok? Que era conhecido como os parabolanos. Bom, os parabolanos queriam ali destruir, acabar, dizimar qualquer ideia dos deuses, porque aquilo era algo profano, era algo mundano, era algo que desrespeitava a cultura dos cristãos, ok? Então eles chegavam, teve algumas invasões, 2 ou 3 invasões, gerando conflitos, né, realmente ali para dizimar, para trazer como escravo, ou realmente para matar aqueles que não compactuavam com a ideia do cristianismo. No terceiro, quarto momento que eles fizeram essa invasão, conseguiram então tomar todo o Egito. Tomando todo o Egito, eles queriam que as pessoas se colocassem em público, principalmente aquelas que eram mais, que estavam em cargos de liderança, principalmente aquelas que tinham alguma posição de destaque dentro da sociedade. Estou falando aqui então das pessoas que ministravam, né, que estavam dentro desse ambiente acadêmico, que ministravam aulas, ok? A nossa Hipátia, ela nunca se colocou contra o cristianismo, mas ela não conseguia se colocar a favor do cristianismo, porque segundo ela não tinha ali movimentos
conceitos táteis, palpáveis, concretos para acreditar no cristianismo. Então veja bem, ela nunca se encontrou contra nem a favor, tá? Tem muitos livros que colocam que ela era anticristã. Mas aí quando você pesquisa bem a fundo, e tanto essa obra quanto mais duas ali em que a Hipátia aparece, mas eu quero falar principalmente dessa aqui, não coloca ali em nenhum momento ela contra, tá? Ela profanando, ela criticando o cristianismo. Não, ela só conseguia dizer que, olha, eu não serei a favor porque não tem nada que me convença. Tanto que em um dos momentos em que ela está sendo muito questionada ali, né, pelos líderes cristãos, ela fala que ela acredita nos números, ela acredita na filosofia. A crença dela é a filosofia e a ciência. Não deixa de descrer em algo, né? Não, isso não invalida outra crença, segundo ela, mas a dela e que ela segue é a filosofia e a ciência. Veja só, tá? Qual que é a ideia dela aí de ser fiel à sua ideologia, fiel ao seu pensamento. Bom, quando os cristãos tomam, então, o Egito, eles invadem até o ambiente acadêmico, né? E todas, lembra aí, as obras da biblioteca de Alexandria todas são queimadas. Eles tomam a biblioteca, põem fogo na biblioteca e todos os conceitos ali que era passado dentro desse ambiente acadêmico agora tem que ser o conceito que os cristãos acreditam, ok? Nesse momento, tem até um dia que ela chega para ministrar aula e nesse momento ela é, digamos assim, né, condenada à execução. Ou ela iria num ambiente público se colocar a favor do cristão, se converter ao cristianismo, ok? Dizer a todos ali, né, fazer ali um anúncio de que ela iria se converter ao cristianismo, ou então ela seria queimada, apedrejada em praça pública, ok? Porque era assim que a igreja tratava. Eu lembrei da Inquisição, enfim, ok? Bom, ela também era vista como uma bruxa, pessoal, detalhe aqui, tá? Todas as mulheres que não acreditavam aí na igreja, que não seguiam os preceitos religiosos cristãos, elas eram colocadas, eram ali identificadas, né, como bruxas porque acreditavam em qualquer outra ciência que não era verdadeira, entende? Chega um determinado dia, então, que ela foi ministrar aula, não tinha aluno nenhum. O prefeito da província de Alexandria comunica a ela que ela está sendo ali chamada, né, intimada por esses líderes cristãos para que ela possa ir ao público, então, e se dizer ali, informar que estava convertendo-se para o cristianismo. Como ela não fez isso, pessoal, ela se entregou para os parabolanos, ela se entregou para os cristãos, para que fosse ali julgada, então, por eles, tá? Eles encontram ela na rua, né? Tem um momento que ela está conversando com o prefeito num templo. Ela saiu do templo, então terminou a conversa com o prefeito, foi para as ruas. Até os seguranças do prefeito perguntam se ela quer acompanhamento. Foi um ato muito corajoso dela. Ela falou que ela não precisava de acompanhamento, que ela iria ali. O acompanhamento dela era filosofia. Tem até essa fala dela. Então ela está ali caminhando pelas ruas, né, do antigo Egito. E os parabolanos a encontram, os cristãos, né, a encontra e leva ela para a igreja. Chega na igreja, eles despem ela, colocam ela em frente à imagem de Cristo, fala para que ela se arrependa. E quando eles saem para pegar as pedras para apedrejá-la, um dos antigos alunos dela, o Davos, chega perto dela, um aluno que gosta muito dela, que respeita muito ela, tinha um carinho enorme ali por ela. Ele decide, pessoal, ele mesmo asfixiá-la matando. Ele preferiu asfixiá-la e no momento ali você percebe no diálogo, né, um diálogo meio só no olhar, né? Ela aceita aquilo, ela até prefere que seja assim porque seria uma dor menor do que ser apedrejada, entende? Bom, então ele asfixia ela desfalece. Quando os parabolanos chegam já com as pedras na mão, ele diz que ela desmaiou de tanto nervoso, desmaiou ali, e mesmo assim os parabolanos continuam apedrejando ela ali até ela realmente ficar toda machucada. Alguns livros contam, pessoal, que ela foi desmembrada, os membros dela foi cortado,
para mostrar, né, para as outras pessoas que esse seria o castigo caso não acreditassem nos cristãos. E os alunos dela, né, tem até um aluno que era o prefeito da cidade, os Orestes, depois que ela falece. Uma pausa aqui, tá? Ela era muito respeitada no ambiente acadêmico, muito respeitada no ambiente acadêmico. As obras dela, que estavam lá na Biblioteca de Alexandria, não se tem contato com isso, não se proferiu isso durante a história, porque se perdeu naquele incêndio, entende? Mas o que tem ali eram 2, 3 alunos dela que defendiam muito as ideias dela. Esse Davos, que preferiu asfixiá-la, e tem o Orestes, que era o prefeito da cidade, que depois que ela faleceu, ele nunca mais foi encontrado, né? Ele saiu da cidade. Ele até queria que ela se convertesse num diálogo ali, mas ela se mostra muito fiel à ciência, ela se mostra muito fiel ao que ela acreditava de científico, entende? Bom, o filme acaba por aqui. E o que eu quero trazer para você é, primeiro ponto, né? Tecnologia. Você pode utilizar a Hypatia dentro de um conceito de redação, de temática, de tecnologia, porque tech não é só necessariamente o que é digital, né? Mas tecnologia é toda e qualquer inovação numa forma de produzir, toda e qualquer modernidade que você traz para vida em sociedade. Então, o que ela trazia de conhecimento era tecnologia, o que ela trazia de inovação, principalmente aí, né, com o estudo dos movimentos elípticos, é o que você pode conceituar, tratar, abordar como a tecnologia sendo validada, tá? Sendo considerada, sendo respeitada. Segundo ponto aqui, você também pode tratar a educação, né? Porque a vida dela, desde que ela era infante, foi se dedicar à educação, foi acreditar na educação. E ela foi a primeira mulher aí professora matemática, né? E filósofa. Então, vou pegar aqui um gancho e falar que você pode utilizar de minoria social. Quando você trata de qualquer redação que venha a falar da questão da mulher ou de minorias sociais, mas especificamente a condição da mulher hoje na sociedade, ok? Dentro de uma sociedade patriarcal. Ela era muito, pessoal, era muito vexada dentro daquele ambiente acadêmico, porque ela era mulher, tá? Ela precisou, através dos estudos dela, ganhar respeito e notoriedade e espaço dentro daquele ambiente. E por último, não menos importante, segurança, tá? Porque todas essas pessoas que não acreditavam, que não se convertiam ao cristianismo, elas recebiam um castigo, qual era o castigo? Perder a vida, ok? Elas eram apedrejadas em praça pública, queimadas em praça pública, tinham que, digamos assim, tinham que ser dizimadas daquela sociedade, porque elas eram uma espécie de fruta podre, sabe? Que podia ali disseminar, que podia incentivar, motivar outras pessoas naquele levante, ok? Então elas tinham que ser eliminadas daquela sociedade. Então eu te dei aqui 4 temas que você pode utilizar a Hypatia ou o filme Alexandria como embasamento para sua redação. Eu particularmente já utilizei ela em redação, trato bastante isso com os alunos, porque é história viva e que muito se perdeu com a queimada, tá? Com a queima aí dos livros da biblioteca. Obrigada por você ter ficado até o final. Deixa aqui nos comentários se você já utilizou, se você já conhecia a Hypatia, ou até mesmo se você não utilizou, o que você achou de interessante nessa história. Ela é pouco conceituada aí dentro dos livros acadêmicos, tá? É uma história bastante perdida aí durante a história. Pessoal, obrigada por hoje. Espero ter colaborado. Vejo você gabaritando sua redação, hein?